Bem-vindos ao canal Saúde e Forma. Nesse videotreino vamos analisar o treinamento da atleta Erika Schultz-Shaib, que é um treinamento de hipertrofia dos membros inferiores e também é um treinamento de definição, ou seja, é um treinamento no qual utilizamos exercícios com séries mais curtas nos membros inferiores e exercícios com séries mais longas no abdômen e nos membros superiores. Dessa forma, conseguimos atingir bons resultados em ganho de massa muscular nos membros inferiores, conseguimos atingir um bom resultado de tônus muscular no corpo inteiro e conseguimos atingir bastante queima de gordura nos músculos do abdômen e dos membros superiores. Dessa forma, conseguimos definir o corpo inteiro, porque se os músculos do abdômen e dos membros superiores estão trabalhando queima de gordura, esses músculos acabam utilizando parte da gordura retida nos membros inferiores para repor o que eles estão gastando. Mas não vamos entrar nesses detalhes nos videotreinos, vamos deixar para as videoaulas. Bom, vamos analisar então a estrutura do treinamento da Erika, que é dividido em treino A e treino B. No treino A, nós temos os exercícios de membros inferiores e abdômen. E no treino B, nós temos os exercícios de membros superiores. Nos exercícios de membros inferiores, nós utilizamos uma pirâmide crescente, ou seja, aumenta o peso e diminui o número de repetições. A gente utilizou então 3 séries, sendo uma de 11, uma de 9, uma de 7. Enquanto que nos membros superiores, nós utilizamos uma pirâmide decrescente, ou seja, a gente vai diminuindo o peso e aumentando o número de repetições. Então, nos membros superiores, nós temos 3 séries, sendo uma de 17, uma de 20 e uma de 23. Enquanto que nos exercícios de abdômen, nós realizamos 3 séries de 20 repetições. E os exercícios do treino A são agachamento, extensor, flexor em pé, panturrilha sentada, abdominal articulado e elevação lateral de pernas. Enquanto que no treino B, nós temos os exercícios remada baixa fechada, supino reto articulado, desenvolvimento com halteres, tríceps pula inverso e rosca direta no cabo. Bora conferir a execução desses exercícios. Vamos começar pelo treino A, no qual a nossa atleta realiza os exercícios de membros inferiores e abdômen. Primeiro exercício: agachamento. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de extensão do joelho, extensão do quadril e anteversão da pelve. Enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de flexão do joelho, flexão do quadril e retroversão da pelve. Os músculos motores principais são o quadríceps, os glúteos e os isquiotibiais. O músculo sinergista é o lombar e os músculos estabilizadores são os adutores e abdutores do quadril. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no quadríceps e nos glúteos. Segundo exercício: extensor. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de extensão do joelho, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do joelho. O músculo motor principal é o quadríceps, que já foi trabalhado no exercício anterior e agora está sendo trabalhado mais isoladamente. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no quadríceps. Terceiro exercício: flexor em pé.
Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de flexão do joelho, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do joelho. Os músculos motores principais são os isquiotibiais, que também já foram trabalhados no agachamento, porém de forma diferente. No agachamento, os isquiotibiais são utilizados para fazer o movimento de extensão do quadril, enquanto que no flexor em pé, que é esse exercício que a gente está vendo, os isquiotibiais são utilizados para fazer o movimento de flexão do joelho, né? E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase nos isquiotibiais. Quarto exercício, panturrilha sentada. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de flexão plantar do calcanhar, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão dorsal do calcanhar. O músculo motor principal é a panturrilha, e a prioridade desse exercício nesse treinamento é dar bastante ênfase no sóleo, porque apesar do exercício trabalhar bem o sóleo e o gastrocnêmio, ele dá mais ênfase no sóleo do que no gastrocnêmio. Quinto exercício, abdominal articulado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de flexão da coluna lombar e retroversão da pelve, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de extensão da coluna lombar e anteversão da pelve. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. E os músculos sinergistas são o ilíaco e o psoas. A prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no reto abdominal e no transverso do abdômen. Sexto exercício, elevação lateral de pernas. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de inclinação lateral da coluna lombar, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos também o movimento de inclinação lateral da coluna lombar, porém ao contrário, ou seja, a coluna lombar volta para sua posição anatômica. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. Os músculos estabilizadores são o lombar, o ilíaco e os psoas. A prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase nos oblíquos. Vamos agora para o treino B, no qual a nossa atleta executa os exercícios de membros superiores. Primeiro exercício, remada baixa fechada. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de extensão do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de flexão do ombro e extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o dorsal e o redondo maior. Os músculos sinergistas são o bíceps braquial, o braquial e o bráquio radial. E a prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar costas, ou seja, a musculatura da região dorsal. Segundo exercício, supino reto articulado. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo.
O músculo motor principal é o peitoral maior. Os músculos sinergistas são o tríceps e o ancônio. Os músculos estabilizadores são o deltoide e o dorsal. E a prioridade desse exercício nesse treinamento é trabalhar a musculatura do peito. Terceiro exercício: desenvolvimento com halteres. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos os movimentos de abdução vertical do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de adução vertical do ombro e flexão do cotovelo. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. Os músculos sinergistas são o tríceps e o ancônio. Os músculos estabilizadores são o peitoral maior e o dorsal. E a prioridade desse exercício neste treinamento é dar ênfase na musculatura do ombro. Quarto exercício: tríceps pulley inverso. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do cotovelo. Os músculos motores principais são os tríceps, o músculo sinergista é o ancônio, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase na musculatura do tríceps. Quinto exercício: rosca direta no cabo. Na fase concêntrica deste exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o bráquio radial e a prioridade desse exercício neste treinamento é trabalhar a musculatura do bíceps.